Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te falo que entra mais dois clubes na briga para ter Yuri Alberto. Thales Magno renovado com o Corinthians até que enfim, até o final de 2026. Rodrigo Garro agora afastou de vez, tá fiel? Rodrigo Garro não vai a campo até estar 100% recuperado. Treta entre Ramon Dias e Igor Coronado pode tirar o meio ofensivo bem antes do que imaginamos do Corinthians. E José Martínez pode sair do Corinthians e voltar para os Estados Unidos? Vou trazer essa informação agora para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes de entrar nas principais informações do Corinthians pode perder Igor Coronado em breve, tá, fiel? Um jogador que não vem ganhando espaço no Corinthians, e o que assusta não é isso. O que assusta e deixa incomodado é o salário que o jogador ganha no Corinthians aí, 2 milhões de reais, para não conseguir ainda apresentar um bom futebol. Fora que existe aí, vamos dizer, uma rixa entre Igor Coronado e Ramon Dias, que acontece desde o ano passado, que o jogador reclama de falta de oportunidades. Eu vou ser bem sincero aqui nas minhas palavras, tá, fiel? Primeiramente, desta vez eu vou ficar a favor do treinador Ramon Dias. Entendo que o Igor Coronado é um jogador bastante técnico, isso não resta dúvidas para ninguém. Já fez grandes jogos pelo Corinthians, inclusive na Sul-Americana, diante do Fortaleza. Porém, fiel, a gente não está todos os dias nos treinos do Corinthians acompanhando o que o jogador está produzindo ou não. Eu teria entrado com o Igor Coronado contra o Bahia, mas o jogador já está perdendo espaço mesmo entre os reservas. Então, quando o Corinthians não joga com o titular, joga com os reservas, ele está virando aí de segunda a terceira opção no clube, aí realmente a situação de Igor Coronado está ficando cada vez mais difícil. Não é um jogador que ganha 400 mil, 500 mil, que você consegue manter para as 3 competições. É um jogador que ganha 2 milhões de reais mensais, e isso obviamente é muita grana, tá? Então, com o Ramon Dias, que acaba de ser campeão paulista, com o Ramon Dias, que vai ser avaliado o seu trabalho no início do Brasileiro, mas é um treinador que está com um pouco de moral pelo título recém-conquistado, fiel, mesmo com o Corinthians com uma tolerância zero sobre o treinador do Corinthians, obviamente que o Igor Coronado perde cada vez mais espaço, e quanto mais tempo o Ramon Dias fica, mais tempo o Igor Coronado continua, vamos dizer assim, em baixa. O jogador não está se destacando e por isso não está conseguindo o espaço merecido, tá? O seu alto salário é um problema muito grande que pode ser que o Corinthians negocie, já que uma vez a Arábia está interessado novamente no futebol do Igor Coronado, e o Corinthians pode ceder sim o jogador para lá, tá? O Corinthians faz uma grana, o Corinthians alivia da sua folha salarial também um salário de 2 milhões de reais, que é um baita salário, tá, fiel? Isso a gente está falando aqui sobre o salário bruto do jogador, tá? Sobre o salário líquido. Não estamos falando aqui fora as leis brasileiras aí, as regalias que tem, que ainda faz aumentar esse salário um pouco mais. Então, para o Corinthians, é uma situação realmente bastante difícil manter o Igor Coronado no elenco do Timão, e por isso o Corinthians deve se despedir do Igor Coronado no meio do ano. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande e o jogador começa a melhorar muito, consegue evoluir de uma forma aí que possa surpreender a todo mundo e o Corinthians possa permanecer com ele no meio do ano. Mas se continuar do jeito que está e com o seu salário elevado, óbvio, tá, fiel, que o Corinthians vai se desfazer do jogador. E aí vem a informação que existe um time na Arábia, não sei se é o seu ex-clube, não sei identificar para vocês aqui qual clube que é, mas vou trazer a informação no primeiro vídeo de amanhã, eu te prometo, tá, fiel, que está interessado na contratação do Igor Coronado, e sim, é interesse do Corinthians negociar o jogador hoje, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Você insistiria no Igor Coronado? Você manteria o jogador no time? Comentem, tá, fiel? Vamos conversar muito aqui sobre o Igor Coronado nos comentários. Agora, já passando para a próxima informação, quero trazer para vocês também uma informação bastante importante aqui, porque muitos inscritos e não inscritos também estão me perguntando sobre a situação de José Martínez, que tem contrato com o Corinthians até 2027, falando se ele poderia ter uma volta para a Liga MLS dos Estados Unidos.
E eu, obviamente, que vou apurar as informações que vocês me perguntam, tá, fiel? Converso com as pessoas com qual eu trabalho e a informação ela é muito simples e segura. Não existe nada para com o José Martini sair do Corinthians hoje, tá? O que existe é uma multa contratual alta e um contrato até final de 2027. Esperamos aqui que ele possa continuar no Corinthians, mas eu, fiel, tô falando eu não tenho a informação que o José Martínez está sendo negociado, tá? Então vocês podem ficar tranquilo que não existe nada entre José Martínez e nenhum outro clube dos Estados Unidos. O que pode acontecer, por ser um jogador que marca muito bem, um jogador de bastante qualidade, é pintar propostas para o jogador no meio do ano de outras ligas, que se torna ainda mais perigoso uma possível saída. Mas na data de hoje, o Corinthians não conversa em negociações com nenhum clube sobre José Martínez. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Antes de entrar na informação de Thales Magno, quero trazer uma informação muito importante para vocês referente, fiel. Prestem bem atenção, quero trazer uma informação importantíssima para vocês referente a Rodrigo Garro, tá? Por quê? O Rodrigo Garro se afastou agora de vez do Corinthians, tá? O Corinthians decide não colocar o jogador em campo até que ele fica 100% recuperado. É informação, não é opinião. O jogador não vai tomar mais nenhuma injeção para entrar em campo. Ele sente ainda um desconforto muito grande na patela, tá, fiel? Região aí do joelho. Então o jogador não vai a campo pelo Corinthians tão cedo, tá? Até ele ficar 100% recuperado. E eu acho que essa informação, essa notícia que o Corinthians traz para nós é uma notícia até um pouco confortante, na minha humilde opinião. Não adianta você manter um jogador, até porque o Campeonato Brasileiro é muito longo. Você colocar o jogador aí para jogar e o jogador não está 100% recuperado. É perigoso até ocasionar uma lesão muito maior do que se apresenta hoje o nosso meio ofensivo Rodrigo Garro, tá? Então fica com o jogador, faça o que tenha que fazer, demore o tempo que tem que demorar. É lógico que esse departamento médico do Corinthians, na minha humilde opinião, levanta muitas suspeitas, porque muitos jogadores vão para lá e ficam muito tempo. Espero que com o Rodrigo Garro seja diferente e espero que a prioridade seja diferente com esse jogador, porque sim, ele para mim é a melhor contratação que o Corinthians fez, é o melhor meio ofensivo do Brasil e precisamos do Rodrigo Garro, fiel, e muito, tá? Então, o departamento do Corinthians já mantém isso como prioridade, já trabalha em cima do jogador para tentar recuperá-lo o mais cedo possível. Mas nos próximos jogos do Corinthians, fiel, esquece Rodrigo Garro, tá? Se eu não me engano, vocês confirmam para mim, não sei se ele já é na terceira rodada, que já tem Corinthians e Palmeiras, Rodrigo Garro também já não vai para jogo, vai só voltar quando estiver 100%. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Combinado, fiel? Bom, fiel, sobre o Thales Magno, até que enfim o Corinthians renova o contrato do jogador e coloca por fim aí de vez o medo de perder Thales Magno, que sem sombra de dúvidas é muito importante para o Corinthians nessas 3 competições que vamos aí participar, tá? Sendo Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Thales Magno, que é um jogador bastante versátil, e não se enganem, o Corinthians vai usar bastante o jogador aí nessas 3 competições, tá? Até porque o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato bastante extenso e a gente precisa aí de muitas peças de qualidade, tanto reserva como titular, para nos ajudar aí nesse campeonato, tá? Sul-Americana também e Copa do Brasil. São 3 campeonatos simultâneos, fiel, em que o Corinthians não tem prioridade. Vamos dar prioridade para o Sul-Americana, vamos dar prioridade para a Copa do Brasil, vamos dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai tentar jogar a maior número de partidas possíveis com força máxima nessas 3 competições, tá? Então, Thales Magno, sim, é o novo jogador do Corinthians, renovado até o fim de 2026, tá, fiel? Então teremos jogador por mais um ano de contrato, só que desta vez ainda não procurei me aprofundar nas informações de contrato, se saiu realmente por 77 milhões ou se o Corinthians realmente vai ter a obrigação de compra no final do contrato, tá? Já prometo para vocês também que trago no primeiro vídeo da manhã os detalhes de contrato de Thales Magno, mas é ótima informação, fiel. Podemos comemorar com certeza, porque era um empecilho, era uma preocupação do Corinthians perder o atleta e o Corinthians consegue a sua renovação, agora é oficial. Thales Magno renovado com o Corinthians por mais um ano. Comentem porque eu quero saber sua opinião, certo, fiel? E para encerrar o vídeo, vamos falar sobre Yuri Alberto, tá, fiel? Que a situação de Yuri Alberto preocupa mais um pouco, porque entra mais 2 clubes aí na
mira do jogador, para trazer o jogador, tá, fiel? Desculpa que eu enrolei um pouquinho. 2 clubes aí que tentam a contratação do Yuri Alberto. Ainda não sei o nome dos clubes, tá, que são, mas são 2 clubes novos com 2 propostas diferentes para contratar o Yuri Alberto. Foi aquilo que o Augusto Melo falou em própria entrevista. O assédio com os jogadores está muito grande. O Corinthians, que já recusou uma proposta de 186 milhões de reais, Augusto Melo acredita que o jogador consiga aí alcançar números até 230 milhões para sair do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem 50% do seu passe e 50% pertence ao Zenit, tá? É uma situação que também é um desejo do jogador. O jogador já revelou em programas esportivos que é um desejo do atleta também aí disputar uma Premier League também, que seria o sonho do jogador, né? Ultimamente, os jogadores estão muito cheios de sonhos, né, fiel? Roger Guedes foi pro Qatar, era o sonho dele jogar no Qatar, o Yuri agora na Premier, mas é brincadeira, qualquer jogador sonha em ir para a Europa. Diferente do Guedes, né, fiel? O Guedes foi lá pro Qatar porque é muita grana envolvida e o Yuri Alberto também vai ganhar um bom salário por lá, então é lógico que isso também estimula o jogador a sair. O objetivo do Corinthians continua o mesmo, é manter o atleta até o final do ano e isso é de grande importância. Afinal, não podemos esquecer aqui que para você manter uma equipe campeã, para você ter uma equipe que disputa títulos, para você ter uma equipa, como diz o Abel Ferreira, né, e o antigo ex-treinador do Corinthians, Vitor Pereira, você precisa manter a espinha dorsal do clube. Você precisa manter os seus principais jogadores, pelo menos, para o Corinthians conseguir seguindo a busca por títulos. Você desfaz do Yuri, você desfaz do Rodrigo Gal, aí mais para frente você desfaz do André Carrillo, acabou o time do Corinthians. Foi aí 50% dos nossos melhores jogadores embora. Então, obviamente que manter esses jogadores hoje no time é a principal contratação do Corinthians, é manter o seu elenco. Certo, fiel? Então a sede por Yuri Alberto muito grande, o Corinthians tenta segurar até o fim do ano, mas também é uma situação muito difícil e eu vou te atualizando aqui conforme aqui a gente vai falando de Corinthians. Combinado, fiel? Estamos combinados? Vocês gostaram desse vídeo? Então deixa o seu like, por favor, ajude essa plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!